Paz e graça a todos. Meu nome é William, sou evangélico e dentro desse meio evangélico a gente fala muito sobre religiosidade. Falando um pouco sobre esse tema, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: somos religiosos ou não? É um questionamento, porque às vezes nós, como os evangélicos, atacamos muito a religiosidade e achamos que não somos religiosos. Eu quero ler um texto aqui que Cristo mesmo falou, ensinando aos seus discípulos sobre a questão dos fariseus, e ele fez muitas citações. Eu quero fazer menção aqui apenas de Mateus capítulo 6, verso 7 e verso do número 8, que diz: enquanto e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O engraçado desse texto é que Cristo, que pronunciou essas palavras, e nós cremos, ele é muito enfático, ele é incisivo no que ele está tentando dizer aos seus discípulos. Ele está dizendo que não sejamos como os pagãos, porque, por exemplo, uma oração repetitiva, como muitas vezes nós vemos dentro de muitas igrejas, a repetição da mesma oração, do mesmo pedido diversas vezes, como se isso pudesse mudar algo dentro daquilo que Cristo, ou que o próprio Deus determinou para o homem. A Bíblia está dizendo, e não sou eu que estou dizendo, que antes de nós abrirmos as nossas bocas para pedir algo, o próprio Deus já sabe da nossa necessidade. Ele mesmo ensinou dizendo que não andeis ociosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, né? Porque se o vosso Pai cuida até das aves que estão no céu, providenciando o alimento, não terá maior cuidado de vós. É o que a Bíblia explica do cuidado de Deus para conosco. E aí a gente entra na questão da religiosidade, porque às vezes nós nos pegamos nessa prática religiosa de fazer repetidas orações sobre a mesma questão, parecendo até que o nosso Deus ele não escuta ou não entende o que você quer dizer. E o que a Bíblia diz é que, na verdade, antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você precisa. A nossa preocupação, na verdade, deveria ser com aquilo que Cristo disse: devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E isso vai fazer com que Deus cuide de nós. Veja bem, religiosidade, muitas vezes criticamos ou dizemos que a religião A ou B é religiosa, são religiosas, mas e nós evangélicos não, nós nos prendemos às vezes por um pedaço de pano. Dizemos que estamos corretos dentro daquilo que achamos que um certo tipo de vestimenta A ou B não pode se usar, mas quando a Bíblia fala simplesmente da decência, simplesmente de ser decente, não ser lascivo, né? Não causar a sensualidade, fora isso não existe um traje específico, uma roupa específica que não se possa usar. Qualquer roupa se pode usar dentro de uma decência, claro. E a gente critica muitos que usam a roupa A, a roupa Y, e dizemos que não somos religiosos. E eu penso cá comigo, até onde isso pode chegar. Às vezes nos pegamos fazendo certo tipo de campanhas, repetindo o mesmo pedido diversas vezes, como se isso fosse afetar dentro do desígnio de Deus, se isso fosse mudar os desígnios de Deus, a sua palavra, como se isso fosse transformar algo, quando na verdade isso não vai mudar nada. O que eu entendo dentro da Bíblia como milagre, e a gente pode ver em diversos textos, que os milagres que Cristo realizou, eles serviram unicamente e exclusivamente para auxiliar ou para mesmo dar ênfase para o Evangelho. Então, cada milagre que foi realizado, ele proporcionou uma escala no aumento da propagação do Evangelho de Deus. Então, eu entendo que os milagres que acontecem são realmente para que o Evangelho cresça,
não acredito em milagres unicamente especial para uma pessoa porque ela é especial de alguma forma das outras. Senão, quem seria esse Deus que nós servimos? Ele faz acepção de pessoas? Existe algum tipo de fórmula para se alcançar os milagres de Deus? Não, irmãos. Deixamos de ser religiosos. Não existe nenhuma fórmula. Existe a chamada a vontade de Deus, a sua vontade permissiva, a sua autoridade como Deus. Isso existe. Eu não creio num Deus que intervir 24 horas na minha vida, nas minhas decisões, senão eu não teria o livre-arbítrio. Eu creio num Deus que me orientou através da sua palavra, e a sua palavra, ela me deixou com o coração já com todas as decisões a serem tomadas. Sua palavra me deu a orientação, porque o próprio Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não existe nenhuma prática, nenhum segredo que eu possa fazer para alcançar milagres, mas existe muita religiosidade dentro das nossas igrejas, infelizmente. E eu quero dizer que com esse texto que Cristo deixou para que nós meditássemos aqui em Mateus, o escritor, o evangelista Mateus, ele deixa muito claro aqui no capítulo 6, que não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhuma insistência que nós possamos fazer para que Deus possa mudar alguma situação em nossa vida. Existe sim a fé em acreditar no Deus que nós servimos, e Ele está pronto para nos auxiliar e deixar que a vida siga o seu percurso natural. Claro que quando houver uma intervenção divina, tenha certeza que isso vai favorecer única e exclusivamente o Evangelho, é assim que eu acredito e creio. Portanto, abandonemos a religiosidade. Existe religiosidade de todas as formas. Existem pessoas que não acreditam até que os púlpitos das suas igrejas têm algum tipo de santidade específica, que ninguém pode tocar, ninguém pode chegar perto, ninguém pode sentar, ninguém pode fazer nada, porque isso causaria algum tipo de desastre espiritual. Existe religiosidade sobre a seleção de pessoas dentro da igreja, quem pode falar, quem não pode falar. Existe muita religiosidade no nosso meio, mas felizmente Deus está conosco. Que você medite, repense sobre os critérios da sua vida e se baseie pela palavra de Deus e saiba que Cristo é a sua fonte de vida, e você pode orar com liberdade, com naturalidade. Não precisa entrar na onda da repetição. Vamos repetir porque eu orei assim e deu certo, como se aquela oração fosse a fórmula mágica. Isso é religiosidade. É o que está escrito ali embaixo, ali, ó. Não sejam como os pagãos, certo? Que ficam repetindo diversas vezes a mesma coisa. Mas sejamos autênticos. Seja autêntico no seu servir a Deus. Sirva a Deus com autenticidade e eu tenho certeza que Ele cuidará, já está cuidando de você. Muito obrigado.